Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 34, a partir do verso de 29. Amém? Eu gostaria ainda de falar para a igreja o tema que falamos a semana passada sobre a revelação de Deus e sobre nós ser semelhante àquilo que nós adoramos. Acabamos de ler a palavra do Senhor em Êxodo, aonde Moisés ele reage à revelação de Deus de uma maneira tão maravilhosa, algo que nós precisamos fazer também. Nós pregamos em Isaías e falamos como Isaías reagiu à revelação de Deus e o juízo que Deus emitiu por meio de Isaías ao povo, que era justamente o povo estar cego, surdo e mudo e endurecido para a revelação de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema, mas falando em outro texto, lembrando, amados irmãos, que nosso Deus, Ele se revelou a Israel no Egito e durante o deserto, durante 40 anos, o Senhor se revelou para o seu povo. E Deus se revelou a eles com sinais e maravilhas. Foi uma revelação de Deus maravilhosa. Deus se apresentou como um Deus santo, um Deus justo, um Deus gracioso, misericordioso, bondoso. E essa revelação do Senhor se manifestou, queridos irmãos, através da salvação e do juízo que Ele trouxe sobre Israel e sobre o Egito. E é necessário que a gente entenda isso, que Deus Ele fez maravilhas, prodígios diante dos olhos de Israel. Mas é interessante como Deuteronômio, Deus fala em Deuteronômio capítulo 29 e o versículo de número 4, como Israel reagiu a essa revelação de Deus. Veja aqui o versículo de número 3 e 4 de Deuteronômio capítulo 29. As grandes provas que os teus olhos viram, os sinais e grandes maravilhas, mas até hoje o Senhor não vos deu um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. E Ele está falando a respeito dessas maravilhas que foram feitas lá no Egito e durante o deserto. Coisas extraordinárias. Israel viu Deus se manifestar de uma maneira gloriosa, irmãos. O Senhor trouxe as pragas sobre o Egito, sobre o opressor, sobre o ímpio, sobre o idólatra. Deus trouxe juízo e se revelou através desses juízos. Ele fez com que o Nilo se transformasse em sangue, os peixes foram mortos. O Senhor fez com que os animais fossem feridos com peste,
também o homem. O Senhor fez com que Saraiva fosse derramada dos céus. Ele matou os primogênitos. Ele fez com que o pó da terra se tornasse em pragas. Ele trouxe densas trevas sobre o Egito. O Senhor se revela de uma maneira tão gloriosa sobre o Egito, e através dessa revelação o Senhor trouxe salvação para Israel, trouxe juízo para os egípcios. E tudo isso os olhos de Israel viram. Eles contemplaram a Deus. Deus se revelou para eles através de todos esses sinais e dessas maravilhas. Mas aí Israel, apesar de ver tudo isso, Israel não reagiu a essa revelação com temor, com tremor, com fé, com obediência. O que Israel fez? Israel é liberto pelo Senhor. Israel tem uma revelação de Deus. E Israel, logo que o Senhor realiza todas essas obras, Israel se desvia do caminho do Senhor. Ele se desviou do caminho de Deus. Vejam que o Êxodo 32, verso de número 8, nos diz: quando Moisés estava falando com Deus, vejam o que o Senhor diz sobre Israel. Quando ele vai ao monte, que ele passa 40 dias e 40 noites diante do Senhor, Israel logo se desvia do caminho de Deus, e ele exige que Arão lhe faça um ídolo para que eles adorassem. E o versículo 8 do capítulo 32 de Êxodo, vejam o que Deus diz: depressa se desviou do caminho que lhe ordenei, fizeram para si um bezerro de fundição, adoraram-no, ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: aí está, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Deus realizou maravilhas diante dos olhos de Israel, lhe mostrou sinais e prodígios, mas Israel logo se desviou do caminho de Deus. E Deuteronômio capítulo 29, verso 4 está explicando por que Israel não reagiu à revelação. Porque Deus não lhe deu olhos para ver, ouvidos para ouvir, e coração para entender o que Deus lhe revelou. Porque eles não conseguiram contemplar a Deus, porque eles não conseguiram ouvir Deus, porque eles não conseguiram sentir ao Senhor, e tudo isso diz respeito à adoração a Ele. Contemplar a Deus, você contempla a Deus através da sua revelação, você ouve Deus através da sua palavra, você obedece a Deus com o seu coração, você ama e você sente esse Deus tão glorioso. E Deus se revelou como um Deus santo, um Deus justo, um Deus misericordioso, um Deus bondoso, um Deus verdadeiro. Israel agora passa, irmãos, a adorar um ídolo. Eles não contemplam a Deus, eles não veem. Mas aqui a gente percebe o estado de Israel é um estado de
morte. Seus sentidos estão desativados. Já pensou, irmãos, Deus se revelar dessa forma para nós e a gente não conseguir ver, não conseguir discernir, não conseguir entender? Então, Deus explica a Israel, ou melhor, Deus está explicando por que Israel não reagiu à revelação. Israel estava cego, surdo e insensível à revelação de Deus. A cegueira se deu justamente por causa da idolatria. A cegueira de Israel, a morte de Israel, a insensibilidade de Israel, a deficiência de Israel se deu por causa da idolatria, porque eles adoraram a ídolos. Eles fizeram imagem de escultura e se prostraram. Olha o que acontece. O Senhor diz: Israel se desviou dos meus caminhos. Israel se desviou dos meus caminhos. O ídolo que Israel adorou, irmãos, foi um bezerro. O bezerro era um deus que os egípcios adoravam. Esse animal que era venerado pelos egípcios e que Israel passou a adorar, a tê-lo como seu Deus, a tê-lo como seu libertador, a tê-lo como seu salvador. Eles quando exigiram de Arão que ele fizesse este ídolo, quando Arão acabou de fazer o ídolo, ele disse: eis aí o teu Deus Israel, que te tirou da terra do Egito. Israel estava considerando aquele ídolo como seu salvador, como seu libertador, como seu Deus, e estava agora prestando-lhe honra, estava lhe prestando homenagem. Ele agora, depois que o bezerro de ouro foi fabricado, eles fazem sacrifício a esse bezerro. Eles agora o adoram e estão jubilando, festejando diante dessa imagem de escultura. Meu irmão, logo Israel se desviou do caminho de Deus, rápido. Eles fizeram um ídolo e passaram a adorar conforme o capítulo 32 e o verso de número 8. E aí nós observamos que Israel se desviou do caminho de Deus, porque o Senhor tinha lhe dado o caminho através do seu mandamento. Nós estamos lendo aqui o capítulo 32, aonde Israel passou a adorar um bezerro de ouro, mas no capítulo 20, Deus já tinha dado os caminhos dele para Israel. E o que é o que o capítulo 20 de Êxodo Deus está falando sobre adoração, queridos irmãos? Vejam o mandamento do Senhor, olha o que ele está dizendo. Então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de escravidão. Eu, o Senhor. Foi eu, o Senhor, que fiz isso. Sou eu, Senhor, o teu Salvador. Sou eu, o teu libertador. Foi eu que lhe tirei da terra do Egito. E aí ele diz aqui no versículo 3: não terás outros deuses além de mim. Você não terá outros deuses além de mim. Versículo 4: não farás para ti imagens esculpidas, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se curvará diante delas, nem cultuará, pois eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam.
Israel não reage à revelação de Deus porque tem um coração endurecido, porque, queridos irmãos, são surdos, porque são cegos, porque estão mortos. Eles não reagem à revelação de Deus por essa razão. E logo eles se desviam do caminho do Senhor. Logo, rápido, irmãos. Não precisou de muito tempo. Não precisou de muito tempo. E olha que Deus estava presente. Sinais e maravilhas estavam ocorrendo. Milagres estava sendo realizado por um Deus poderoso, um Deus criador. Israel estava vendo todas essas coisas, mas logo Israel se desviou dos caminhos de Deus, logo. E a ira de Deus se acende. Veja que o Senhor diz: eu sou Deus santo, eu sou Deus zeloso. E Ele, irmãos, pune os pecados. Ele pune os pecados. Israel quebrou logo a aliança com Deus, irmãos. Tão rápido. Deus fez uma aliança com Israel no capítulo 24 de Êxodo. Deus lhe dá seus mandamentos. E no capítulo 24, Deus faz uma aliança, um pacto de sangue. E o primeiro mandamento era este: não terás outro Deus além de mim. E não faça imagem de escultura do que há nos céus, na terra ou debaixo das águas para adorar. Não faça isso, porque eu sou um Deus zeloso. Israel deveria entender muito bem isso. Por quê? Porque esse Deus zeloso foi o Deus, queridos irmãos, que fez sinais e prodígios e maravilhas no Egito. Foi esse Deus zeloso que mandou as pragas, que mandou juízo sobre o Egito. Israel deveria conhecer esse Deus zeloso. Israel deveria conhecer esse Deus zeloso. Olha, não vamos por esse caminho, não vamos fazer isso, não vamos quebrar o mandamento do Senhor, não vamos quebrar a aliança do Senhor, porque Ele é um Deus santo, Ele é um Deus zeloso. Você viu o que ele fez lá no Egito, mas os olhos deles estavam fechados, seus ouvidos estavam tapados e seus corações endurecidos. Eles estavam mortos, não reagiram à revelação de Deus, não reagiram à salvação do Senhor. Eles deveriam reagir com fé, com temor e com amor. Era assim que eles deveriam agir, mas eles não reagem, porque estão mortos. O coração deles estavam insensíveis. Apesar de Deus falar, apesar de Deus agir, de Deus operar, eles não conseguem entender, não conseguem ver, não conseguem sentir, porque estão mortos. Essa é a situação. O Salmo 106, ainda falando sobre Êxodo, irmãos, veja o que o versículo 29 do Salmo 106 até o versículo 23 nos fala a respeito desse assunto. Olha o que esse salmo diz, Salmo 106, verso 19: em Horebe fizeram um bezerro e adoraram uma imagem de fundição. Assim trocaram a sua glória pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que havia feito grandes coisas no Egito, maravilhas na terra de Cã, coisas tremendas, junto ao Mar Vermelho. Ele havia decidido destruí-los, mas Moisés
seu escolhido, intercedeu diante dele para evitar sua ira, de modo que não os destruísse. O texto está falando aqui, o salmista falando sobre Êxodo 32, sobre a idolatria de Israel. Ele está dizendo: em Horebe, eles fizeram um ídolo de fundição e adoraram. Eles trocaram a glória do Deus invisível pela imagem de um boi que come capim. Trocou a imagem, queridos irmãos. A glória de Deus é uma coisa que a gente precisa desejar. A glória de Deus, queridos irmãos, é o reflexo exterior do seu ser. Muitas vezes essa glória do Senhor, ela se manifesta através de um brilho luminoso, de uma luz resplandecente. Muitas vezes a glória do Senhor se manifesta dessa forma. Outras vezes ela se manifesta através dos atributos de Deus. Muitas vezes essa glória se manifesta através dos atributos. Muitas vezes quando Deus aparece, se manifesta no templo, no tabernáculo, né? E a glória do Senhor, aquele resplendor, aquele brilho, mas muitas vezes ela é manifestada através dos atributos: justiça, misericórdia, bondade, graça e ira. Às vezes ela se manifesta dessa forma, igreja. Porque a glória de Deus é o reflexo exterior do seu ser. É o reflexo exterior do seu ser. Ele manifesta. Porque essa glória diz respeito também aos seus atributos. Aos seus atributos: poder, santidade, justiça, verdade, bondade, amor, misericórdia. Então muitas vezes a glória dele se manifesta dessa forma, irmãos. E aí o que é que acontece? Israel substitui a glória de Deus pela imagem, porque aí a gente precisa, esse trocadilho da imagem de Deus é o ser de Deus, é o ser, é o caráter de Deus. E nós sabemos que o homem é criado à imagem de Deus, é criado à imagem e semelhança de Deus para refletir essa glória de Deus, para imitar os atos de Deus, como santidade, justiça, verdade, bondade, misericórdia. Então ele é a imagem de Deus. O homem foi criado à imagem de Deus, e ele tinha que nessa imagem refletir os atos de Deus. Mas o que Israel faz? Israel substitui a glória de Deus pela semelhança de um boi que come capim. E é aí que a gente precisa entender que Israel começa a adorar a imagem, e como aquilo que nós falamos, nós irmãos, somos semelhantes àquilo que nós adoramos. Então veja como Israel se torna aquilo que ele adora. Ele recebe característica do ídolo. Qual é a característica aqui? Eles têm olhos, mas não vê, têm ouvido, mas não ouve, têm mãos, mas não apalpa, têm a boca, mas não fala. Então Israel começa a receber as características do ídolo. Um boi de fundição. E nós sabemos que uma imagem está morta, não tem vida. Mas quando nós analisamos o texto de Êxodo capítulo 32, verso 8, a gente vai percebendo
que Israel é comparado a um boi indomável, um boi obstinado, que se desvia do caminho. Quando a Bíblia diz que Israel tem dura cerviz, está se referindo justamente a esse animal irracional, que se desvia do caminho. E a dura cerviz está falando do pescoço duro. Quando o boi se desvia do caminho e você tenta trazer ele está com o pescoço duro. Israel se desvia do caminho. Israel se torna irracional. Israel se torna obstinado, teimoso, impastoreável. É assim que Deus começa a caracterizar o Israel idólatra, porque Israel se torna aquilo que ele adora. Eles estão adorando um bezerro, eles estão adorando um boi que come capim, e aí eles recebem as características desse animal ou desse ídolo: não tem vida, está morto, é obstinado, é teimoso, é de dura cerviz, pescoço duro. Você puxa ele não vem para o caminho, ele se desvia do caminho. Leia ainda aqui Êxodo 32:20, olha o que 32:8: depressa se desviou do caminho que lhe ordenei, fizeram para si um bezerro de fundição, adoraram-no, ofereceram-lhe sacrifício e disseram: aí está, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Aí está ele. Israel começa a ficar semelhante ao seu ídolo, aquilo que ele adora. E é uma coisa terrível. E a questão aqui de se desviar do caminho é que o caminho que Deus traçou para Israel é o que levaria Israel a contemplar a glória de Deus. Esse caminho que Deus traçou para Israel, que permitiria que Israel, irmãos, seguisse para a presença de Deus e pudesse contemplá-lo, pudesse adorá-lo, pudesse ouvi-lo, pudesse amá-lo. Esse caminho que Deus traçou, que Israel desviou. E é por isso que está dizendo: ele trocou a glória de Deus pela semelhança de um boi que come capim. Era para eles permanecer no caminho, e permanecendo no caminho, queridos irmãos, que eles estariam adorando a Deus, contemplando a Deus, ouvindo a Deus, amando a Deus. Mas eles desviaram desse caminho, e o que eles fizeram? Adoraram imagem esculpida, feita pela mão do homem, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve, que tem boca, mas não fala, tem nariz, mas nenhuma respiração sai. Estão mortos, conforme o Salmo 115 diz: torne-se semelhante a eles todos aqueles que o adoram. Todos aqueles que adoram. Então a gente vai, irmãos, aquilo que a gente adora, a gente vai se tornando parecido. Nós vamos ficando semelhante àquilo que nós adoramos, aquilo que nós confiamos, aquilo que nós nos devotamos, gastando nosso tempo, gastando nossos recursos, nos afeiçoando. Então essa aqui é a situação que o povo de Deus se encontrava. E como nós falamos, o Salmo, ele faz alusão à glória de Deus no Sinai. É uma coisa interessante, porque quando Moisés está com Deus, depois que o povo peca, que Deus quer destruir o povo, e Moisés ora: Senhor, o que será do teu grande nome?
os egípcios e as nações vão falar: olha, ele tirou Israel daqui com maldade, com má intenção. Eles tiraram Israel daqui, o Senhor tirou Israel aqui para matá-lo lá no Egito. Aí Moisés: Senhor, se for matar esse povo, risque meu nome do livro da vida. O Senhor disse: todo aquele que pecar contra mim, Moisés, todo aquele que pecar contra mim, eu riscarei seu nome do livro da vida. Todo aquele que pecar, Moisés. E Deus disse: Moisés, eu vou matar, vou destruir esse povo, vou exterminar e vou fazer uma outra geração a partir de você. Moisés: não, Senhor, não faça isso, Senhor. Começou a interceder, começou a orar, porque ele era um sacerdote, ele era um mediador entre Deus e o povo. E Deus, graciosamente, porque Deus é um Deus misericordioso, Ele não nos dá o que nós merecemos, muitas vezes, mas Ele nos concede misericórdia, Ele nos concede graça. Ele não dá o que nós merecemos, mas em sua graça Ele dá o que nós não merecemos. Veja como esse Deus é maravilhoso. E a glória que eles substituíram foi a glória justamente que Moisés pediu lá no Monte Sinai: Senhor, quero ver a tua face. No capítulo 33 e o verso de número 18, Moisés disse ainda: rogo-te que me mostre a tua glória. O salmista está falando dessa glória que Moisés ele pede a Deus lá no Monte Sinai. Moisés pede para ver a face de Deus. Moisés quer contemplar a face de Deus, porque Moisés está com receio, porque Deus disse para Moisés: olha, Moisés, tá bom, eu não vou destruir esse povo, porém a minha presença não vai com vocês. Aí Moisés fica em desespero. Moisés diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça levantar daqui, Senhor. E Deus é um Deus misericordioso. Deus queria mandar um anjo com Moisés, mas Moisés disse: não quero um anjo, eu quero o Senhor, eu quero a tua face, eu quero a tua presença, eu quero a tua glória. O que eu quero é a tua presença conosco, Senhor. Era o que Moisés queria. As igrejas aí ficam entre loucura quando fala de anjo. Você fala o tempo todo do Senhor, mas o camarada diz assim: olha, eu estou vendo um anjo. Aí a igreja delira, vai ao delírio. E Moisés diz: eu não quero um anjo, eu quero a tua presença, Senhor. Era a presença de Deus. E aí Deus decide perdoar o povo e decide ir com o povo até a terra que Deus prometeu. E Moisés ainda com garantia: Senhor, me mostre a tua glória, eu quero ver a tua face. Aqui no verso 18, e o Senhor diz o quê? O Senhor lhe respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome, o Senhor, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e que me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. Disse mais ainda: não poderá ver a minha face, porque homem nenhum pode ver a minha face e viver. Olha, veja o que o versículo de número 33, ou melhor, 34:19 e o 20 diz: ou melhor, versículo 34, verso de número 5. O Senhor desceu numa nuvem e, pondo-se junto a ele, proclamou o nome do Senhor. Tendo o Senhor passado diante de Moisés, proclamou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e cheio de bondade e fidelidade, que usa de bondade com milhares, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, quem
que de maneira alguma considero inocente quem é culpado, que castiga o pecado dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Deus se revelou para Moisés, mostrou a tua face para Moisés, colocou Moisés em uma fenda e protegeu Moisés. Como nós estamos falando aqui, a glória de Deus é o reflexo do seu ser invisível, mas Deus ainda colocou a mão para proteger Moisés, para que Moisés não perecesse. Então Moisés viu a bondade de Deus, Moisés viu a glória de Deus, amada igreja. E como ele reage? Como Moisés reage à revelação que Deus dá de si? Moisés consegue ver, ele consegue ouvir e ele consegue sentir Deus quando Deus está se revelando para ele. Ele consegue ver a glória de Deus, ele consegue ouvir a voz de Deus, ele consegue sentir. E qual foi a reação de Moisés? Aqui no versículo 8, nesse mesmo instante, Moisés curvou-se até o chão e o adorou. Olha a reação de Moisés diante da revelação de Deus. Moisés, ele está vivo, ele consegue sentir a Deus, ele consegue ver Deus, ele consegue ouvir Deus, e quando Deus se revela para ele, a sua reação é de adoração a Deus. Ele se curva, diante do Senhor. E veja o versículo, mas não só isso, ele se curva diante do Senhor em adoração, em arrependimento e temor. Veja o versículo 9, dizendo: Senhor, se agora achei favor aos teus olhos, vá o Senhor no meio de nós, porque este é um povo muito obstinado. Perdoa nossas maldades e os nossos pecados, e toma-nos como tua propriedade. Olha como Moisés reage à revelação, como ele reage à glória de Deus. Ele vê, ele ouve, ele sente, ele contempla Deus e ele reage com adoração, ele reage com arrependimento, ele reage com temor. É tudo isso que nós precisamos. Apesar de Deus estar se revelando a nós, e Ele se revela a nós todos os dias, cada culto que nós prestamos ao Senhor, Ele se revela. Mas como nós temos reagido a Ele? Com os olhos fechados, ouvidos tapados, coração insensível. Saímos daqui como se não tivéssemos visto nada, saímos daqui como se nós não tivéssemos ouvido nada, nem visto nada, nem sentido nada. Ele não apareceu hoje, Ele não apareceu. Eu fui ao culto, mas o Senhor não apareceu. É engano seu. Ele apareceu, Ele se revelou, Ele falou, Ele se manifestou. Mas eu e você estamos mortos, estamos cegos, estamos surdos, e não sentimos o Senhor, não vemos o Senhor. Essa é a nossa verdadeira condição, igreja. Esse é o nosso problema, porque o Senhor, Ele está presente, está falando sim, porque Ele é um Deus misericordioso, mas nós não estamos reagindo ao Senhor porque nós somos idólatras, porque nós temos adorado nossos ídolos, porque temos nos desviados do caminho do Senhor. Mas Moisés tem
tem uma graça tão maravilhosa de Deus e reage com adoração. Ele não se sustenta em pé, ele se curva diante desse Deus, ele confessa seus pecados, ele implora a presença de Deus, porque tudo que ele quer é o Senhor na sua vida, porque ele sabe que sem Deus ele não é nada, não tem nada, não pode nada. Mas ele reage com adoração, com temor. E nós estamos aqui todos os dias, e eu não sei se hoje a gente vai reagir à revelação. Eu não sei se hoje a gente vai estar contemplando Ele. E o nosso desejo, o nosso pedido é que Deus nos cure. Nos cure, abra nossos olhos, abra nossos ouvidos, dê-nos vida, para nós contemplarmos a Ele. É o que nós precisamos. É o que a igreja do Senhor precisa. Ser curado. E uma coisa tão maravilhosa que acontece com Moisés é que depois dessa revelação ele reflete essa glória. Depois que ele contempla Deus, depois que ele vê a glória de Deus, ele passa a refletir a glória de Deus na vida dele, amada igreja. O versículo que nós lemos, diz aqui o versículo 29, quando desceu do monte Sinai, trazendo nas mãos as tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto estava resplandecente, porque por ter Deus falado com ele. Ele é transformado na glória de Deus, na imagem de Deus, com a revelação que ele recebe de Deus. Ele não sabe que ele está refletindo Deus, ele não sabe que ele está com a sua pele resplandecente. Deus, o Senhor lhe concede, ele compartilha a sua glória com Moisés. A revelação de Deus passa agora a estampar no rosto de Moisés, de maneira que o povo, quando ele desce, o povo fica com medo de olhar para ele, o povo fica com medo de se aproximar dele. O povo fica com medo. Ele tem que chamar o povo, se aproxime, venha, para poder falar com o povo. Ele trazia a revelação de Deus, mas com a revelação de Deus ele trazia também a glória de Deus estampada no seu rosto. Ele estava com as tábuas do mandamento, que reflete o caráter desse Deus santo, desse Deus justo. Ele está com as tábuas na mão e seu rosto está resplandecente. A revelação está acompanhada com a glória. Ele é transformado em glória. E o povo olha para ele e vê a glória do Senhor, sim, refletida nele, e o povo o teme. Aquilo que nós falamos, Moisés, ele se torna semelhante àquilo que ele adora. O Deus dele é o Deus vivo, o Deus verdadeiro, e ele começa a se parecer com esse Deus. Sabe por que Israel está com medo? Porque Israel, quando olha para Moisés, contempla um dos atributos de Deus, o que é justiça e ira. É por isso que eles estão com medo. Eles não estão com medo à toa. Eles não estão com medo simplesmente porque a pele de Moisés está brilhando, mas que essa glória, ela está trazendo um atributo de Deus, a ira e a justiça para os pecadores. É por isso que eles estão com medo. O próprio Deus diz: ninguém pode ver a minha face e viver, Moisés. E a glória está
está sendo refletida através de Moisés, porque ele adora a Deus. Então, amada igreja, você se torna semelhante àquilo que você adora. Israel contemplou um dos atributos de Deus na face de Moisés. O que é que Moisés precisa fazer? Ele cobre o rosto com um véu. Ele cobre o rosto com um véu, porque a sua face está resplandecendo. A glória do Senhor. E o povo está com medo. E aí Moisés começa a falar com o povo. Ele, amada igreja, se torna semelhante àquilo que ele adora. E nós estamos parecidos com quem? Nós estamos semelhantes a quem? Ao Deus Santo? Ao Deus verdadeiro? Qual é o seu Deus? Você está parecido com quem? Você está refletindo quem? Porque Moisés refletia a Deus. A glória de Deus estava na sua face, porque ele estava adorando a Deus. Aí agora a gente vai ouvir João dizer, no capítulo 1 do seu Evangelho: vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Vimos a sua glória. A glória de Deus foi revelada de uma maneira tão gloriosa na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Deus está se revelando um Deus santo, um Deus justo, um Deus misericordioso, um Deus que se ira, um Deus poderoso, um Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus de fidelidade. Deus está se revelando em glória na cruz do Calvário, na pessoa de Jesus Cristo. E João disse: vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de verdade e graça. Não foi assim que Deus se revelou para Moisés? Aí Paulo vai dizer que, contemplando a face dele, em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 3, nós somos transformados de glória em glória. Quando nós estamos contemplando a face de Deus, ou seja, quando nós estamos adorando Deus em Cristo Jesus, nós somos transformados de glória em glória. Nós vamos se tornando parecidos e semelhantes a Cristo. É isso que nós vemos, igreja. O Deus verdadeiro é o Deus vivo. Quando nós contemplamos esse Deus, nós temos vida. A igreja precisa da glória de Deus. A igreja precisa contemplar. E aí, amada igreja, aquilo que nós sempre ensinando, aquilo que as pessoas olham para as Escrituras e entendem mal. Não, ninguém pode ver Deus se não morre. Ninguém pode ver Deus. Claro, isso é verdade. Mas Ele pode se revelar de uma maneira graciosa. Dessa maneira graciosa a gente não morre. Ele pode se revelar a nós na pessoa de seu Filho Jesus Cristo e nos conceder graça e misericórdia. Nessa revelação Ele nos dá vida. E nessa revelação a gente pode contemplá-lo, conhecer Deus. Porque as pessoas estão preocupadas com imagens. Quando fala de ver Deus, as pessoas ficam imaginando como Ele é. Será que Ele tem uma barba comprida, cabelos brancos? Como Ele é? Então a gente fica imaginando Deus à semelhança de imagem de criaturas. Mas como Ele se revela? Ele está dizendo: olha como eu sou.
me conheçam, eu vou me revelar. Eu sou santo, eu sou justo, eu sou verdadeiro, eu sou misericordioso, eu sou bondoso, eu sou poderoso, eu sou infinito, eu sou imortal, eu sou soberano. É assim que ele se revela, é assim que nós precisamos ver, é assim que nós precisamos contemplar. Um Deus santo, e esse Deus santo e zeloso precisa ser temido, precisa ser reverenciado, precisa ser amado, obedecido. Porque a nossa atitude é de alguém que nunca viu a Deus, é de alguém que não conhece a Deus. Como todos os dias que Ele se revela para nós, mas não há temor em nossas vidas, não há arrependimento em nossas vidas, não há realmente um compromisso e uma vontade de adorá-lo. Por quê? Isso é sinal de que estamos cegos, isso é sinal de que estamos surdos, isso é sinal de que estamos mortos, insensíveis. Essa é a nossa condição perante o Senhor. Mas Ele é o Deus que dá vida. Eu e você precisamos sair daqui curado nesta noite. Nós precisamos sair daqui com a mente renovada, com o coração transformado, com nossos sentidos ativados. Precisamos sair daqui hoje abençoados por Deus, igreja. Você entende, irmão? Para você se tornar semelhante àquilo que você adora, você só vai ser parecido com Deus. E ser parecido com Deus aqui, refletir a glória de Deus, irmãos, é ser santo, é ser justo, é ser verdadeiro. É isso que é parecer com Deus. E o mundo, quando olhar para nós, ele vai contemplar Cristo em nossa face. Ele vai contemplar Cristo, queridos irmãos, refletido em nós. É isso que Deus, Ele espera de nós. Amém, igreja? Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Fiquemos em pé.